Olá, estudante! Professor James Barbosa, professor de matemática. Hoje a gente vai trabalhar com a ideia de um dos top 5 mais importantes para o Enem, que é a parte de matemática básica. A gente vai trabalhar um pouco sobre razão, um pouco com razão e um pouco com proporção, tá bom? Vem comigo que tem muita coisa para a gente dar uma olhada. Mas antes disso, eu quero que vocês olhem e visualizem a ideia do top 5. Olha esse top 5 aí. Esse top 5, na verdade, virou um top 6, mas está valendo. A gente vai trabalhar isso durante as nossas gravações. Primeiro, matemática básica. A gente está falando aí de 33,8% da prova do Enem, só matemática básica. Então, queridos, se você quer se dar bem no Enem, você vai entender que matemática básica está caindo muito na parte de nível fácil do Enem. Aí onde entra a dica do TRI, né? É onde você vai conseguir pontuar mais no Enem. Então, vamos lá aos conceitos básicos de proporção. Bem, a gente vai trabalhar aqui com razão e proporção, e o nosso conceito inicial seria trazer a parte de um exemplo aqui sobre culinária, né, que é o rendimento de um carro por litro de combustível e a quantidade de água em solução caseira, a mistura de matérias-primas e outros produtos. São exemplos de como podem aparecer a razão e a proporção. Por exemplo, a gente tem ainda a ideia de proporção. É um conceito de razão e é dado pela possibilidade de relacionar dois valores através de divisões. Dessa forma, a razão representa o quociente, enquanto a proporção abrange a relação entre duas grandezas. Então, estudante, quando você for trabalhar uma questão de razão e proporção, fique atento à ideia das grandezas, tá bom? Vamos começar com uma dica legal de primeira. Trabalhar sempre com unidades iguais. Fique atento a isso, tá bom? Para você não se confundir na prova do Enem. Lembrando, eu não posso trabalhar razão nem proporção com grandezas, com unidade de grandezas diferente. Grandeza sim, unidade de grandezas não. Por exemplo, uma unidade em quilômetro e a outra em metro. Você precisa igualar essas unidades de medida, tá bom? Vamos lá. A gente tem ainda a ideia de um exemplo aqui, ó, que ele vai trazer pra gente, que é uma receita de bolo. Olha só, a gente tem o seguinte, ó. Vamos pegar nosso resumo aqui para você entender. Imagina que você tem que produzir ou fazer um bolo, né? Você vai usar 3 xícaras de farinha de trigo e também 5 ovos. Agora vamos entender o que é essa ideia de razão e proporção. Imagina agora que você vai triplicar o número de bolos. Automaticamente você vai triplicar o número de xícaras de farinha de trigo. E automaticamente você vai triplicar o número de ovos. Ok, estudante? Então a ideia de proporção, razão, proporção, está ligada à ideia de multiplicação e divisão, ou seja, produto e quociente, tá bom? Então você vai dobrar 2 vezes o valor, você vai triplicar 3 vezes o valor, e assim sucessivamente. É uma ideia básica de proporção para você trabalhar, tá bom? É claro que durante as nossas aulas a gente vai se aprofundar um pouco mais na ideia de grandezas diretas e grandezas inversas. Vem comigo. A gente tem agora aqui, ó, um outro exemplo falando sobre isso. Vamos entender de novo essa lógica que eu acabei de falar sobre a ideia de razão. O conceito é um modo de comparar duas grandezas distintas por meio de uma divisão. Queridos, vamos lá para o nosso exemplo. De novo, eu tenho um bolo, vamos usar a mesma receita do bolo, né? Lá ele triplicou, ok? Então vamos verificar como é que funciona isso. Aqui também vai ser triplicado, porém, o número de xícaras agora é 2, né? Lembra que lá no anterior era outro valor. E o número de ovos, 4. Vamos triplicar de novo? Então, multiplica esse valor por 3, e a gente vai obter agora 3 bolos, vezes 3, em relação ao 2 aqui, tá? Vou colocar aqui em cima e fica mais fácil de entender. E nós vamos obter o quê? O número 6. Multiplica por 2 de novo. Ô, professor, o que aconteceu com esse carinha aqui? A gente tem agora a ideia de triplicar, né? Ele triplicou, gente, um errozinho aqui, tá? Eu falei 2, mas é 3, ó. 3 vezes 2 deu 6 e 3 vezes 4 vai dar 12, não tem problema. Dá uma olhadinha direitinho, lembrando que a unidade que a gente está trabalhando, que a gente chama de constante, né? De proporcionalidade aí, é o 3, tá bom? Ok? Vamos dar uma olhadinha agora no que significa agora a parte de conceitual, né? As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos. Muito atenção nisso. Aumentados ou diminuídos em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta e inversa. Olha só, vem comigo aqui, ó. Se você vai trabalhar a ideia de função, função é o que, professor? Função é uma relação de A e B, né? É uma lei de formação ou um padrão matemático. Essas grandezas, elas trabalham com uma coisa chamada constante de proporcionalidade, que pode ser direta ou inversa.
Só dar um exemplo para a gente entender direitinho o que são grandezas diretas. Imagina agora que você vai produzir aquele bolo, né? Construir um bolo, são 3 xícaras de farinha, são 5 ovos. E imagina agora, e se você aumentar o bolo, vai aumentar a quantidade de xícaras de farinha? Sim, professor. Vai aumentar a quantidade de ovos? Sim, professor. Se elas acompanham esse crescimento, uma grandeza em relação à outra, ela é chamada de grandeza diretamente proporcional. Ok? Imagina agora que você vai fazer uma viagem, meu amigo, aqui para Porto Velho ou outro estado. Imagina agora que você tem uma quilometragem, vamos colocar aí uma média de 400 a 500 quilômetros, né? Você vai ter um gasto de combustível X, não sei quanto, né? E de repente agora você vai aqui para Palácio de Castro, ou um outro município mais próximo de Rio Branco. Nesse momento, você tem uma distância agora 4 vezes a 5 vezes menor. Automaticamente a quantidade de combustível que você vai utilizar nesse translado, né, vai ser o quê? Menor. Ou seja, mais quilômetro, mais gasolina, menos quilômetro, menos gasolina. Essa ideia está ligada à ideia de grandezas diretamente proporcionais. Professor, vamos lá. Olha o que eu tenho agora. Eu tenho uma relação de grandeza que ela trabalha da seguinte maneira. A está para B, assim como C está para D. Essa relação matemática é uma transposição ou uma fórmula matemática para trabalhar com essa ideia de grandeza direta e inversa, tá bom? Vamos direto lá na nossa brincadeirinha de gráfico? Queridos, eu acabei de falar que uma grandeza direta está ligada à ideia de aumento de uma grandeza e automaticamente aumento de outra. Diminuição de uma grandeza e automaticamente diminuição da outra, ok? Vamos pensar isso agora dentro de um gráfico, já que você vai para o Enem e essa visão do Enem ela tem que estar muito clara para você. Vou dar uma olhadinha no gráfico que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma ideia de uma grandeza, de proporção, e quanto mais essa grandeza aumenta, ó, mais aumenta a outra, tá vendo? Ó? É a ideia de um gráfico de uma função do primeiro grau, ok? Vamos a um próximo exemplo agora, e a gente vai trabalhar com essa ideia de proporcionalidade de novo. Ó. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho 2 horas para 40, né? Ele fala aqui que a impressão de uma máquina vai produzir em 2 horas 40 impressões. Em 3 horas, 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. O que está acontecendo? Eu tenho uma razão aqui de 1 para 20, ok? Professor, por que de 1 para 20? Você percebe que no item posterior aqui, ó, você vai ter um aumento de 1 em 1, tá vendo? Ó? Entre um item de hora e outro. E aqui, em relação à impressão, você vai ter o quê? 20 aumentado em 20 em cada processo que você faz aqui, ó. Isso está dizendo o quê? Que você tem uma razão de 1 para 20. Ou seja, aumenta 1 hora, aumenta 20 impressões. Mais 1 hora, mais 20 impressões. Essa relação matemática aqui, ó, que a gente vai trabalhar dentro das funções, é chamada de constante de proporcionalidade, ok? Nesse caso aqui, uma constante de proporcionalidade direta. Vamos lá, segue aí. A gente tem agora um outro item agora, que é um exemplo para a gente trabalhar. Eu quero que vocês observem aqui no exemplo, né? Ele diz o seguinte, em 5 horas, no exemplo anterior, né? Ele bota um exemplo aqui, para calcular o valor desconhecido em grandezas diretamente proporcionais em regra de 3. Ele diz o seguinte, em 5 horas, quantos litros serão impressos? Ele diz o seguinte, que a cada 2 horas são 40 impressões, ok? Ou seja, 5 horas ele vai imprimir quantos livros? Você tem a ideia de uma grandeza aí presente. Vamos verificar como é que funciona isso? Quando você trabalha com uma ideia, presta atenção, galera, quando eu trabalho com uma ideia de uma grandeza diretamente proporcional, eu vou ensinar um macetezinho para vocês, tá bom? Quando a grandeza for diretamente proporcional, você aplica a regra do X-Men. Professor, o que é a regra do X-Men? A regra do X-Men é o X, né? X do Revolution lá, né? Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha o nosso gráfico. Aplicando a regra do X-Men, que é o X, vai ter o quê? 2 vezes X e 40 vezes 5, ok? É a regra do X-Men. Multiplicou, 5 vezes 40 vai dar 200. O 2 está multiplicando, ó, passa dividindo. A metade de 200 é 100, ou seja, em 5 horas ele vai produzir 100 livros impressos, ok? E a gente consegue pensar isso de uma maneira bem clara também, matematicamente, tá bom? Vamos lá. Último exemplo aqui para a gente trabalhar com a ideia de grandeza inversamente proporcional. Agora, o que vai acontecer? Vem comigo aqui, ó, rapidinho, para a gente entender isso aqui de uma forma bem clara. Uma grandeza inversamente proporcional, vamos imaginar agora que eu tenho aqui, ó, presta atenção, galera. Eu tenho aqui a ideia de 2 ímãs, tá? Pensa em 2 ímãs aí como exemplo.
Quanto mais você aproximar esse ímã, maior a força de gravitação, ou maior a força de atração entre eles. Quanto mais você afastar dois ímãs, você não sente essa atração ou repulsão dele. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que quanto menor for a distância, maior a força de atração. Quanto maior for a distância, menor a força de atração entre esses dois ímãs. Essa é uma característica de grandezas inversamente proporcionais. Ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Esse exemplo diz o seguinte, ó, que em 2 horas ele produz uma velocidade de 30 metros por segundo, né? Desculpa, 2 horas não, 2 minutos. E em 4 minutos, o que aconteceu? Ele dobrou a quantidade de tempo, porém, ele diminuiu a velocidade para 15. Aí ele foi para 5, e ó, o que ele fez aqui, ó? Diminuiu de novo, ou seja, ele aumentou o tempo e diminuiu a velocidade. Diminuiu o tempo, aumentou a velocidade. Ou seja, se você olhar aqui, ó, olha o gráfico de uma grandeza inversamente proporcional, tá bom? Ou seja, essas grandezas estabelecidas aqui, ó, olha aqui nesse último trecho. Ele trabalha exatamente com isso. O 2, que está ligado aqui, ó, ele é inversamente proporcional à velocidade, que é 1 sobre 30. O 4 é inversamente proporcional à ideia de 1 sobre 15. E o 5 é inversamente proporcional à fração de 1 para 12. E o 1 é inversamente proporcional a 1 para 60. Essas relações trazem para a gente o quê? O conceito básico de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Queridos, até a próxima aula, tá bom? Aguardo vocês. Um abraço, professor James, pré-ENEM legal. Tchau, tchau.